pessoal, eu vou falar sobre o máximo divisor comum, o MDC. Eu vou abordar de dois processos. O primeiro processo é o processo que eu faço a decomposição em fatores primos feita separada de cada número, seleção dos fatores comuns com os menores expoentes, multiplicação dos fatores comuns selecionados e assim temos o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de dois ou mais números. Pelo primeiro processo, eu vou fazer um exemplo aqui do MDC de 24 e 60. Primeira coisa, como eu disse anteriormente, é fazer a decomposição separada do 24 e do 60. Então, 24 dividido por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, nós encontramos aqui o 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 vezes 3. Essa é a decomposição do número 24. O número 60. 60 dividido por 2 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Nós encontramos aqui o 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Agora, eu vou o quê? Selecionar os fatores comuns com os menores expoentes. Aqui eu tenho em comum 2, aqui eu tenho em comum 3, aqui também. O 5 não é comum. Então, eu vou pegar agora, selecionar os com os menores expoentes. Então, no caso aqui, eu vou selecionar o 2 elevado ao quadrado e o 3 tanto faz, que dos dois lados ele está elevado a 1. Então, eu vou pegar 2 ao quadrado, multiplicar por 3. 2 elevado ao quadrado é igual a 4, vezes 3. 4 vezes 3, eu vou achar o 12. Portanto, o MDC de 24 e 60 é igual a 12. O nosso máximo divisor comum de 24 e 60 é igual a 12. É assim que realizamos o MDC feito pelo primeiro processo. O segundo processo para cálculo do máximo divisor comum de dois ou mais números, ele consiste na decomposição em fatores primos ao mesmo tempo. Eu particularmente prefiro esse processo. Acho ele mais rápido e é simples, como o outro também. Então, eu vou fazer a primeira coisa aqui, a decomposição ao mesmo tempo. Eu vou dar como exemplo, o mesmo exemplo que eu usei anteriormente para vocês verem. Olha só, exemplo. Vou calcular o MDC de 24 e 60. Eu vou fazer a decomposição ao mesmo tempo, 24 e 60. 24 dividido por 2 dá 12, 60 por 2 dá 30. 12 e 30 também dá para dividir por 2, então 12 dá 6, 30 dá 15. Eu ainda tenho 6, vou dividir por 2, dá 3. Desço aqui o 15, que não vai ser feita a divisão por 2. Agora eu tenho o 3 e o 15. Vou dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1, finalizei aqui. 15 dividido por 3 dá 5. Eu ainda tenho que fazer aqui uma divisão por 5 para encerrar a minha decomposição. Agora eu tenho, observe, 2 elevado a 3, 3 e 5. Só que agora, a diferença é que agora eu vou apenas selecionar os fatores comuns. Então, eu vou olhar em cada linha, eu vou observar onde os números foram divididos ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, nessa linha 24 e 60, o 2 aqui, ó, ele é um fator comum. Nessa linha também, o 2 aqui, ele também é um fator comum. Por quê? Ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Por que esse 2 não entra? Porque o 2 aqui só dividiu 6, então ele não é comum. O 3 aqui, ó, se a gente observar, também é um fator comum. Ele dividiu o 3 e o 15. Então, o 3 também
é um fator comum. O 5 não é comum. Agora basta eu pegar os fatores comuns e multiplicá-los. Então eu tenho 2, que multiplica 2, que multiplica 3. Onde 2 vezes 2 é 4, vezes 3, eu vou achar 12. Ou seja, o MDC de 24 e 60 é o número 12. O máximo divisor comum de 24 e 60 feito pelo segundo processo é igual ao feito pelo primeiro processo. São apenas processos feitos de maneiras diferentes. Eu particularmente prefiro esse, que já sai direto, né? É mais rápido. Mas isso aí você que vai definir e escolher qual o melhor processo a ser utilizado para fazer o MDC. Uma observação importante sobre o máximo divisor comum é a seguinte: quando entre dois ou mais números não há fatores comuns, dizemos que esses números são primos entre si. E o máximo divisor comum, o MDC, é igual a 1. Eu vou dar um exemplo aqui do MDC de 5 e 12. Vou fazer pelo segundo processo, a decomposição simultânea. Observe. Se eu colocar aqui fatoração do 5 e do 12, começando pelo 2, 5 repete, 12 dividido por 2 dá 6, vou continuar por 2, repete o 5 ainda, 6 dividido por 2 dá 3, agora eu vou fazer pelo 3, repete o 5, 3 dividido por 3 dá 1, agora eu tenho apenas o 5, 5 dividido por 5 dá 1. Aqui eu já tinha finalizado. Observe aqui que eu encontrei o 2 elevado ao quadrado, vezes o 3 e vezes o 5. Utilizando o segundo processo, eu vou olhar a linha que eu tenho em fator comum. Observe que em nenhum lugar eu vou ter um fator comum, porque o 5 e 12, somente o 12 foi dividido por 2. 5 e 6 por 2, somente o 6. 5 e 3, somente o 3. Sobrou o 5, que já está finalizando aqui. Ou seja, não tem nenhuma linha de divisão simultânea que ocorreu ao mesmo tempo. Então, eu posso afirmar que o 5 e o 12 são números primos entre si. E o MDC de 5 e 12, comum, como não tem, é o número 1. Então, MDC de 5 e 12, vamos falar que é o número 1. Por quê? 5 e 12 são primos entre si. E o MDC deles é igual a 1. Resolução de problemas. Utiliza o MDC quando o problema dá uma ideia de divisão, repartir em partes iguais, falar de maior, máximo tamanho possível. Aí nós vamos utilizar o máximo divisor comum. Exemplo de um problema que será resolvido através do MDC. Olha só, 2 livros, um com 176 páginas e outro com 240 páginas, serão divididos em capítulos para venda semanal em bancas de jornais. Os capítulos serão montados com maior número de páginas e terão o mesmo número de páginas. Quantas páginas terá cada capítulo? As palavrinhas-chave, como eu disse anteriormente, olha só, serão divididos. Os capítulos serão montados com maior número e terão o mesmo número de páginas, mesmo número. Ou seja, aqui nós vamos realizar o MDC, máximo divisor comum, do número 176 e do número 240. Vou fazer a resolução
utilizando o segundo processo, o processo de decomposição simultânea dos números 176 e 240. Então aqui eu vou calcular o MDC 176 e 240. Resolvendo o problema pela decomposição, então, dos 176 e 240, simultâneo. Todos os dois são divisíveis por 2. 176 dividido por 2 eu vou achar 88. 240 dividido por 2 eu vou achar 120. 88 por 2, 44. 120 por 2, 60. 44 por 2 eu vou achar 22. 60 por 2 eu vou achar 30. 22 por 2 eu vou achar 11. 30 por 2 eu vou achar 15. Agora eu vou fazer por 3, porque o 15 é divisível por 3. Vou repetir o 11 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. Vou fazer agora por 5. Vou repetir o 11. 5 por 5 dá 1. Sobrou apenas o 11. 11 dividido por 11 dá 1. Então aqui eu tenho a minha decomposição simultânea dos números 176 e 240. Observe que eu achei o 2 4 vezes. Achei o 3 uma vez, o 5 uma vez e o 11 uma vez. Os fatores comuns, utilizando o segundo processo, são aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Então aqui, ó, nessa linha, eu tenho 2. Vou falar que ele é um fator comum. Fator comum. Aqui também eu tenho 2. Também vai ser fator comum. Aqui, novamente, eu tenho 2. Também vai ser fator comum. Aqui também eu tenho o 2, que também vai ser fator comum. O 3 não é comum, o 5 não é comum e o 11 não é comum. Portanto, eu tenho fator comum, o 2, 4 vezes. Ou seja, 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Ou seja, o MDC de 176 e 240 é igual a 16. E a resposta do nosso problema é que cada capítulo terá 16 páginas. É a resposta do problema.